Oi, pessoal. Meu nome é Eduardo e essa daqui é a segunda aula do curso básico de Excel. A gente vai continuar a formatar aquela primeira tabela que a gente criou na primeira aula. Primeira coisa, vamos colocar um título em cima dessa tabela. Só que, como vocês podem ver, eu não deixei nenhuma linha para cima. Eu já comecei a fazer a tabela na primeira linha, por conta disso eu não tenho mais nada para escrever aqui para cima dela. Só que a gente tem uma opção de inserir novas linhas nessa tabela. O que que eu vou fazer? Eu vou vir em cima da linha número 1, clicar com o botão direito do mouse e colocar a opção Inserir. Ele vai automaticamente colocar uma linha acima. Se eu fizesse isso na linha 5, por exemplo, ele ia inserir uma linha acima dela. Então ia ficar entre a 4 e a 5 uma nova linha. Só para vocês verem, botão direito aqui no 5, dou um Inserir. E ele coloca uma nova linha. Do mesmo jeito que eu consigo inserir linhas, eu consigo excluir linhas também. Botão direito aqui na linha número 5 que a gente acabou de colocar e vou dar um excluir. Ele tira essa linha que a gente acabou de colocar, tá bom? Para poder fazer esse cabeçalho, vou colocar mais uma linha. Então vamos ter duas novas linhas aqui em cima. E vou colocar também uma coluna nova, só para poder ficar afastado aqui da borda. Então eu vou vir aqui na coluna A, botão direito em cima dela, e inserir. E ele vai colocar uma coluna. Do mesmo jeito que com as linhas, sempre que a gente coloca para inserir uma nova coluna, ele vai inserir ela à esquerda, sempre no início da tabela. Se eu fizer aqui na coluna D, por exemplo, ele vai inserir uma nova linha entre o C e o D, tá bom? O título dessa tabela aqui vai ser Relatório de Alunos. Dei um Enter, olha só como ficou. Eu poderia vir aqui agora e aumentar essa coluna, mas não é isso que eu quero. Eu quero que esse relatório de alunos seja o título dessa tabela inteira. Eu quero que ele pegue essas três colunas que tem aqui. Para fazer isso, a gente vai na opção de mesclar células. O que é o mesclar células? Eu vou transformar várias células em uma só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a célula B1, onde a gente escreveu o relatório de alunos, até a D1. Cliquei e arrastei com o mouse. E aí eu vou vir aqui em cima na opção mesclar e centralizar. Na hora que eu faço isso, ele transforma aquelas três células em uma só, maior, como vocês podem ver, e já centraliza o texto. Uma segunda coisa que eu vou fazer vai ser colocar ele em negrito, para ele ficar mais destacado. Vou colocar um sublinhado também, só para ficar com uma linha embaixo dele. E vou aumentar a fonte, vou colocar aqui 20. Legal. Uma outra coisa, como vocês podem ver, todas as células têm algumas colunas e algumas linhas. Isso daqui a gente chama de linha de grade. Só que se a gente for imprimir essa página aqui, essas linhas de grade elas não saem na impressão. Elas só servem para te ajudar na localização das células. E a gente pode esconder elas, porque agora a gente está na parte de formatação, então a gente não precisa mais desse auxílio. Para fazer isso, a primeira vez a gente vai mudar o menu em que a gente está. A gente vai sair aqui do menu de página inicial e vir aqui para o menu de exibir. Quando eu clico em exibir, ele muda as ferramentas que tem aqui em cima. E eu tenho essa opção aqui, ó, linhas de grade. Tá vendo que ela está marcada? Ela está com o checkbox selecionado. Por isso estão aparecendo as linhas de grade. A hora que eu clico aqui em cima das linhas de grade, eles vão sumir. Se eu quiser voltar a ver elas, é só eu marcar novamente, tá? Lembrando que essas linhas de grades, elas são apenas para ajudar a gente a se localizar. Elas não existem de verdade. Na hora de imprimir esse arquivo, elas não aparecem. Eu vou tirar elas, só para a gente ver como ficaria realmente esse relatório. E uma coisa que fica um pouco estranho é que agora a minha tabela, ela não tem mais as linhas de separação e nem as colunas. E às vezes pode ficar estranho se eu tiver a tabela muito grande, sem essas linhas, eu não vou conseguir enxergar. Então o que a gente vai fazer agora vai ser trabalhar nas bordas dessa tabela. Então a gente vai voltar aqui na página inicial. E aqui eu tenho o meu menuzinho de bordas. Tenho várias opções. Quando eu clico na setinha aqui embaixo, ele me mostra todas as opções de borda que eu tenho, tá? Eu não vou selecionar nenhuma por enquanto. Vou explicar para vocês o que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa, eu vou querer colocar todas as bordas aqui na minha tabela. Eu quero que tenha
todas as linhas e todas as colunas de divisão para separar bem o conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a tabela inteira. Vou vir aqui no menuzinho de bordas e vou escolher a opção Todas as bordas. Olha que legal, ele colocou todas as linhas para gente. Uma segunda alteração que a gente pode fazer é deixar essa tabela mais destacada. Então, eu vou selecionar novamente a tabela toda. Vou vir aqui no menu de bordas e vou colocar essa opção aqui, ó, bordas externas espessas. Ele vai deixar uma borda mais grossa ao redor da tabela, separando mais ela dos outros conteúdos. Vou dar um clique. Olha como ficou. Legal, né? Agora eu quero que vocês façam a mesma coisa no exercício de vocês. Esse foi o exercício que a gente fez na outra aula, ficou no finalzinho da outra aula. E agora você vai formatar ele com o que eu acabei de mostrar. Mesclando a célula em cima, inserindo linhas, colocando as bordas na tabela. Tá ok? Então pausem o vídeo, complementem o exercício anterior com essas novas ferramentas que vocês aprenderam e a gente se vê na próxima aula. Ok? Muito obrigado, pessoal. Valeu!